Você está feliz em Jesus? Dá uma forte salva de palmas. Aleluia! Que noite maravilhosa! Como é bom estar na presença do Pai. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz por estar aqui. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: que bom estar aqui com você. Isso. Agora olhe para a pessoa do outro lado e diga assim: que bom que eu estou te vendo aqui nesta noite. Deus vai falar com você, amém? Deus tem algo grande para a sua vida. Aumente a sua expectativa, porque o Senhor vai falar essa noite, amém? Glória a Deus, aleluia! O Senhor é bom e Ele está aqui, amém? Glória a Deus! Nós estamos na série Somos Responsáveis. Essa é a quarta mensagem. Já falamos sobre avivamento pessoal, primeira mensagem. A segunda, crescimento integral. A terceira, transformação social. E hoje nós vamos falar sobre serviço ministerial. Fala assim comigo: eu vim para servir. Eu vim para servir. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João 13, Evangelho de João, capítulo 13, os versículos de 1 a 5. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou também aqui no nosso multimídia. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Glória a Deus. Esse é o texto que é conhecido como a história do lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Bom, o pano de fundo desse texto é que Jesus, nessa ocasião, ele tinha acabado de chegar em Jerusalém. Seria a última viagem dele. Ele chegou naquele lugar com status de Salvador. Ele foi reverenciado. As pessoas gritaram Hosana nas alturas, e eles celebraram a vinda de Jesus para Jerusalém. Então ele chegou com status de Salvador. Porém, as pessoas não sabiam, mas Jesus sabia que o que lhe aguardava naquele lugar era a morte, a crucificação. Os mesmos que aplaudiram Jesus quando ele chegou naquele lugar, foi os mesmos que disseram: crucifica-o. Crucificam, foram as mesmas pessoas. Porém, a vida de Jesus era cercada de propósito. Ele era dominado pela responsabilidade do chamado. Então, por mais que ele soubesse que seria traído logo ali na frente, seria morto, ele era dominado pelo chamado, pela responsabilidade de cumprir a missão que Deus deu para ele. Então não era qualquer coisa que o abalava. Na verdade, nada o abalava, porque ele tinha uma visão clara de missão, e ele sabia que precisava trilhar aquele caminho. Então, ele avançava apesar das oposições que ele tinha, e eram muitas, mas ele sempre se mantinha no caminho. Tem dois tipos de oposição que Jesus recebeu. Primeiro, dos inimigos. Quer ver? João 10, 19 e 20 diz assim: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Afronta. João 10, 31.
novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Afronta. João 10:39 diz: outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. As pessoas estavam querendo parar Jesus, parar ele de fazer o que deveria ser feito. A arma que eles estavam usando contra Jesus era o medo. Então eles estavam querendo implantar dentro de Jesus um medo. O medo, nesse caso, é uma tentativa de uma inversão de valores. Trazendo para os dias de hoje, olha como é que acontece. Satanás, no mundo, ele vem e tenta todos os dias implantar uma mentira. Qual é a mentira? Ei, faça a sua vontade. Acima de tudo, faça o que você quer, o que você deseja. Se vale a pena viver para fazer a sua vontade, e mais de ninguém. Então, trabalhe para atingir os seus objetivos. É isso que Satanás implanta no mundo. Um individualismo, um humanismo, um egocentrismo. Faça a sua vontade. E muitas pessoas compram isso como uma verdade e saem correndo atrás dos seus sonhos. Trabalham como nunca, fazem de tudo, coisas lícitas e ilícitas, para alcançar o seu sonho, a sua vontade. Algumas delas não alcançam, aí cai numa vala. Qual é? Frustração. Por quê? Porque não alcança e, enfim, Deus nunca pediu para fazer aquilo. Agora, tem outras que alcançam níveis altos de conquista e sucesso aos olhos do mundo. Aí, nesse ponto, Satanás, ele começa a agir de novo. Ele cria situações que põem em risco as aquisições dele. Ele fala assim: você vai perder, a economia vai mal, o governo tá ruim, as coisas não estão boas, tem uma guerra estourando lá fora, existe uma pandemia que vai vir. E ele começa a botar medo, onde a pessoa pode perder aquilo que ela lutou tanto para conquistar. Aí, para não perder aquilo, ela faz ainda mais para proteger o seu sonho. E ela trabalha ainda mais, e faz mais coisas, e mais coisas. E ela alcança de novo um outro nível. Aí Satanás vem e diz: cuidado, você pode perder, você pode falir, pode dar tudo errado. E a pessoa entra numa espiral, entra num círculo vicioso. E ela acaba sendo escrava do medo. Escrava do medo. Eu preciso conquistar, eu preciso alcançar, eu preciso realizar esse sonho. Realizou, ai, eu vou perder, ai meu Deus, eu vou perder tudo, então eu preciso fazer outra coisa, mas eu alcancei, agora eu vou perder. E assim ela vai vivendo uma vida medíocre, atrás dos seus próprios sonhos. Os inimigos de Jesus, eles tentaram botar em perigo a vida humana dele, tentaram afrontar ele no físico, mas para Jesus, sua vida não era mais importante que a missão. Não era. Então os inimigos estavam afrontando uma coisa que para Jesus não tinha o valor maior. Para Jesus, valia muito mais a pena cumprir a missão, apesar da sua vida. Apesar de sentir na pele a dor, a morte. Essa era a mente de Jesus. Entenda uma coisa, só tem medo de perder algo quem tem algo a perder. Só tem medo de perder quem tem algo a perder. Jesus, ele vivia um estilo de vida simples, desprendido das coisas terrenas. Ele tinha muitos acessos e muitas coisas, mas as coisas não o tinham. Não tinham ele. Então, perder as coisas desse mundo era irrelevante, porque as coisas não tinham Jesus. Ele era desprendido. Então, o medo não alcançava o coração de Jesus. Não alcançava. Ele sabia que aquilo que ele tinha, não tinha como perder, porque não era dessa terra, não era deste mundo, eram tesouros nos céus, Então Jesus não era dominado pelo medo. Uma segunda oposição que Jesus tinha, era dos próprios amigos. Quer ver? Mateus 16, a partir do versículo 21, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos
que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro levou uma, nesse momento, do mestre. Falou o que não sabia e acabou levando uma resposta direta. A arma que ele estava tentando usar aqui era uma visão distorcida do processo. Todos nós vivemos processos aqui. Pedro achou que morrer era ruim para a missão de Jesus. Estava fora do plano. Jesus não podia morrer, porque isso estava errado, isso não podia acontecer. Mas ele não entendia que, na verdade, morrer era a missão. Morrer, na verdade, era a missão de Jesus. Porque se ele não morresse naquela cruz, nós não teríamos vida eterna. O plano era morrer. Mas Pedro achou que isso era ruim para o processo. Que isso era ruim. Entenda uma coisa, meu irmão. O sofrimento é parte da caminhada cristã. Quem não aceita dor, rejeita o crescimento. A dor faz parte, deve ser encarado com a motivação correta, porque nós teremos aflições neste mundo, mas nós devemos nos alegrar, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu tudo. Então a dor, o sofrimento, ele tem um outro significado para nós, e não como o mundo vê. Tem pessoas que fogem do sofrimento, elas estão fugindo do crescimento. Da mesma forma, o que sustentava Jesus era a clareza de missão. Ele sabia por que ele estava nessa terra. Ele sabia o que ele deveria fazer. E que justificava também o estilo de vida dele. Jesus, ele tinha um estilo de vida. Ele fazia as coisas de um jeito. E qual era esse estilo de vida? Qual era esse jeito? Marcos 10, 42 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe o que em outras palavras Jesus está dizendo? Olha, o que vocês veem lá fora, o padrão que o mundo está vivendo e trabalhando e propondo, façam o oposto. Faz exatamente o contrário do padrão do mundo. A propósito, nós nunca podemos ter o mundo como um padrão para a nossa vida. 1 João 5,19 diz que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então o mundo não é o nosso padrão de vida. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo não pode ser terrena. Já a sua relação com o mundo deve ter um outro pano de fundo. João 17,15 diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que protejas do maligno. Apesar de o mundo não ser o nosso padrão de vida, Jesus diz: vocês não vão sair do mundo, vocês têm que ficar aí. Não tem a ver com se esconder num lugar e não mais ter contato com este mundo, também não tem a ver com isso. Lá no mundo, eu oro e rogo a Deus para que vocês sejam protegidos do maligno, mas vocês vão continuar lá. E por fim, então, qual é o objetivo final de estar no mundo? Mateus 28, 19, 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Nós não podemos sair do mundo, porque tem muita gente lá que precisa de Jesus. E você é um enviado ao mundo, com Jesus no coração, com o Espírito Santo dentro de você, para resgatar essas pessoas. É por isso que nós temos que continuar no mundo, mas não ser influenciado por ele. Amém? Vocês estão comigo? Então, afinal, qual era o estilo de vida de Jesus? Qual era o estilo de vida dele? Servir era o seu estilo de vida. Jesus veio para servir. A vida dele foi dedicada a servir as pessoas. Apesar dele ser Senhor, Salvador, ele veio para servir. Então eu aprendo que quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu preciso copiar a Cristo. Eu preciso fazer o que Cristo fez, porque eu estou me tornando parecido com Ele todos os dias. Esse é o padrão que Jesus deixou, muito diferente do que nós vemos lá fora, que é uma vida egoísta, centrada em si mesmo. Sabe, uma vida centrada apenas em si mesma, é uma vida inútil. Eu tenho falado para algumas pessoas, se você veio a essa terra apenas para realizar os seus desejos, apenas os seus, a sua vida é inútil aqui na terra. Não faz sentido algum você estar aqui só para buscar o que você quer. Estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão além da nossa própria vida, para entregar algo para as outras pessoas, e não para buscar algo só para você. Se for só isso, a nossa vida é inútil. Bom, sabendo disso, qual deve ser a nossa resposta? Filipenses 2, 5, 7 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de filiação. Somos filhos de Deus, mas para o outro, para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos pares, nós somos servos. Somos filhos de Deus, que são servos das outras pessoas. A propósito, o propósito de servir é ajudar todas as pessoas a ter acesso a Deus. Você um dia teve acesso ao Pai, então servir é facilitar o acesso das outras pessoas àquele que te salvou. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça precisa estar disponível a mais pessoas, e é através do seu serviço que mais pessoas vão se conectar com o Pai. Todos nós fomos dotados de dons e habilidades, e não é aleatório, não tem um fim em si mesmo, mas para cumprir uma missão. A habilidade que Deus te entregou, a inteligência que Ele te entregou, não serve para você mesmo, mas para cumprir uma missão de vida, uma missão que vem do alto, uma missão do próprio Deus. Você é chamado para botar a mão no remo, no barco chamado Igreja de Jesus, e começar a remar, ajudar a remar esse barco. Até porque quem está ocupado remando não tem tempo para balançar o barco. Tem muita gente que tirou a mão do remo e está balançando o barco, está atrapalhando a viagem. Não, pegue o seu remo. Tem algum balançador de barco aqui? Tem algum balançador de barco aqui? Não tem. Graças a Deus por isso, só acontece em outros países. Aqui não. Aqui nós pegamos no remo, amém? Aqui a gente faz o barco andar. Seja uma resposta de oração e não um motivo de oração. Pastor Marcelo citou isso na última mensagem. Que a sua vida seja a resposta de oração de outras pessoas. Por conta disso, existem alguns requisitos que precisam ser atingidos para que possamos fazer o que Cristo fez.
e ter uma vida de filho de Deus em serviço ao próximo. Você está comigo? Então, se você estiver anotando, primeiro, no serviço ministerial, ame até o fim. Ame até o fim. João 13:1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você chega para sua esposa, maridos, e diz assim: eu sou bom em lavar louça, não é? Tem alguns que são bons em lavar louça. Vou comprometer um monte de marido aqui agora. Se você diz assim: eu sou bom em lavar a louça, aí você lava um dia, lava 2, lava 3, e depois lava, mas não seca, e depois faz que não lava mais e que esqueceu. Se o seu casamento, que é óbvio, que existe para durar para sempre, e você diz que vai fazer uma coisa, mas não faz, do que adianta dizer que sabe fazer algo? Uma coisa é você saber fazer algo, outra coisa é você fazer até Jesus voltar. Uma coisa é você saber fazer algo, outra é fazer até o fim. Não adianta você ter uma habilidade momentânea. Não adianta você dizer que gosta de acordar cedo, mas nunca acorda cedo. Tem que acordar todo dia para dizer que é bom nisso. Jesus, ele não amou só um dia. Ele não amou só quando era conveniente. Ele não amou só quando tudo estava bem. Ele amou até o fim. Até quando alguém o traiu, ele amou. Ele amou até o fim. Mesmo na adversidade, mesmo ele podendo chutar tudo, ele decidiu continuar amando. Jesus sabia que precisava amar até o fim. Por isso, ele suportava as pressões de amar todos os dias. Todos os dias. Até quando que você vai fazer isso? Todos os dias, até Jesus voltar. Nunca acaba? Nunca acaba, até Jesus voltar. Jesus deu o exemplo, ele amou até o fim. Ele como homem fez, nós também podemos. Fomos chamados para isso, amém? Então, para fazer algo até o fim, é necessário um alto nível de senso de propósito, porque senão não se sustenta. É preciso um alto nível de visão clara. É preciso saber para onde você está indo, o porquê que você está amando uma pessoa. É preciso responsabilidade. Sabe aquela pessoa que a gente entrega algo na mão e descansa? Tem gente que é assim, né? A gente entrega uma responsabilidade, a gente descansa, porque a gente sabe que a pessoa vai resolver. Agora tem gente que a gente entrega e a gente tem que ficar acompanhando, porque não sabe se o negócio vai acontecer mesmo. É porque faz uma vez, mas não faz até o fim. É necessário fazer até o fim. Sabe, quando eu casei, eu me comprometi com a minha esposa. Não, eu fiz um voto muito legal no dia do meu casamento. Muito bonito. Mas sabe o que comprova aquele voto? Amar todos os dias. Amar todos os dias. Todos os dias ao lado dela, amando, amando, amando até o fim. Isso é o padrão do casamento. Que é muito legal, juras de amor. É muito legal dizer que está apaixonado. Agora é outra coisa amar todos os dias até Jesus voltar. Da mesma forma. E cada vez melhor. Amadurecendo e crescendo juntos. Você é daqueles que amam até o fim, sim ou não? Ih, ninguém levantou a mão. Ai, ai, ai. Espera aí. Você é daqueles que ama até o fim, sim ou não? Sim. Levanta a mão, nem se for só por fé, irmão. Levanta e se compromete. Amanhã você vai lavar a louça da sua esposa. Tem gente que vai brigar comigo depois.
Mas abrindo um parênteses sobre casamento, eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez não tenha muito a ver, mas tem a ver. É por isso que a Bíblia, quando fala sobre isso aqui, sobre um compromisso até o fim, é por isso que a Bíblia condena uma relação sexual antes do casamento. Porque ela não é baseada, porque essa relação, ela é baseada no prazer que você quer agora, e não no compromisso até o fim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu te amo. Não, você é egoísta. Você quer satisfazer a sua vontade. Ninguém faz sexo fora do casamento porque ama, mas porque é egoísta e só pensa no seu desejo pessoal. É necessário amar o compromisso. É necessário não só amar uma vez, não só um dia, mas até o fim, como Jesus fez. Servir pessoas é uma decisão de nunca desistir delas, jamais. Somos todos filhos de Deus e não podemos desistir das pessoas. Gálatas 5,13, a parte B diz assim: sirvam uns aos outros mediante o amor. Mediante o amor. E qual o padrão do amor que a Bíblia deixa? 1 Coríntios 13, 4 ao 7 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora, 4 coisas: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O que significa tudo? Tudo é tudo. Tudo sofre. Agora olhe para o tipo de amor que você tem entregue para as pessoas. Não só na sua casa, mas aqui no ambiente ministerial. Você tem entregado um amor que tudo sofre? Ou sofre só algumas coisas? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o padrão do amor. Entenda, amor não é um sentimento momentâneo, mas uma decisão diária. Uma decisão diária. É esse o padrão do amor. E como amamos aqui na igreja? Servindo as pessoas. Fazendo como Jesus fez. Amém? Você está comigo? Se você estiver anotando, segundo, no serviço ministerial, você não é unânime. Você não é unânime. João 13:2 diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Bom, imagina a cena. Jesus, ele fez tanta coisa boa, sim ou não? Jesus é o cara, vamos admitir. Jesus é o cara. Ele deu sentido para a vida de uma infinidade de pessoas. Sentido, propósito, e para aquele povo, ele curou tantas pessoas, libertou, resgatou. Nem tudo que Jesus fez foi registrado, o próprio João diz isso no final do Evangelho de João. Não dava para escrever tudo que Jesus fez. Ele fez tudo que era bom e mais um pouco. Mas ainda assim tinha alguém que queria traí-lo. Tinha uma pessoa que queria trair Jesus. Tem um ditado que diz lá fora que nem Jesus agradou a todos, não é? Ah, nem Jesus agradou a todos, quem dirá eu? Não é assim que as pessoas falam? Quem dirá eu, se nem Jesus agradou a todos? Mas na verdade esse ditado é usado para quem não quer fazer a coisa certa, ok? Aí usa a desculpa de que Jesus não agradou todo mundo. A diferença é que Jesus foi perfeito. E a pessoa encontra nisso uma anuência para não fazer a sua parte nas coisas. Até Jesus não conseguiu, por que eu vou conseguir? Na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando falamos que não temos unanimidade, é para você ter a responsabilidade de ajustar as suas expectativas, pois nem mesmo as traições, as adversidades que você encontra no dia a dia ministerial,
podem nos impedir de continuar servindo. Nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Até porque amar alguém tem mais a ver com quem você se tornou, e não com aquela pessoa que você vai direcionar o seu amor e o seu serviço. Você não ama porque a outra pessoa é boa, ou porque ela merece. Não, você ama, você serve porque você é alguém diferente. Porque você é uma nova criatura. Porque você nasceu de novo. Porque você renovou a sua mente. Não é por causa do outro, é por causa de quem você se tornou. Dos 26 anos que eu tenho nessa igreja, 23 foi como voluntário. Então eu entendo bem isso. E foi lindo esse tempo. Foi maravilhoso. Foi muito gratificante servir esse tempo e continuo servindo nessa casa. Apesar de agora estar envolvido integralmente, mas continuo servindo e é maravilhoso o dia a dia dessa igreja. Mas assim, o dia a dia de voluntariado, para mim, não foi por aquilo que a igreja me entregou de valor, e ela me entregou muita coisa de valor. A minha história se confunde com a história dessa igreja. Eu fui formado neste lugar. Mas não foi porque ela me entregou algo, mas é por uma chama, um senso de responsabilidade que Deus colocou dentro de mim, que me fazia me entregar cada dia mais. Cada dia mais. E esse dia eu estava folheando a Bíblia, eu soube, tem partes da Bíblia que a gente lê, mas se destacam só quando a gente precisa daquele texto naquela hora. E eu fui ler Jeremias 20, versículo 9, eu encontrei esse texto. Jeremias falando com Deus: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Jeremias indignado. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe o que significa isso aqui? Jeremias, o ministério dele foi num tempo muito difícil, onde não existia pessoas boas naquela época. Ele pregava e ninguém ouvia. Na verdade, ele era ridicularizado. Então, como as pessoas estavam muito distantes de Deus naquela época, a pregação dele sempre era assim: volte-se para Deus, porque senão o juízo vai vir. Era sempre uma notícia ruim. Ele sempre estava dando uma notícia ruim, porque o povo estava muito longe de Deus. E ele se cansou, porque ele sofria muito por isso. As pessoas chegavam para ele e diziam assim: olha, tu só fala coisa ruim. Tu só fala coisa ruim, tu só tem notícia ruim, a tua pregação é sempre ruim. E Jeremias chegou a um ponto que ele disse assim: chega! Eu não aguento mais, Senhor. Eu só dou notícia ruim. É sempre coisa ruim. Mas, ele conversando com Deus, se em algum momento eu paro e penso, eu vou parar, eu não vou mais fazer isso. Ele diz que a chama que Deus colocou dentro do coração dele começa a queimar de um jeito que ele diz: eu não posso parar de servir a Deus. Por mais que eu tente fugir da responsabilidade do ministério, eu vou continuar apesar das adversidades, porque existe um fogo aqui dentro, e eu não consigo contê-lo. É mais forte do que eu cansei de tentar apagar essa chama, mas ela só queima dentro de mim. Ele falava por quem ele se tornou, e não pelo feedback que ele tinha. Porque o feedback era sempre ruim, mas ele continuava mesmo assim. Saiba, a nossa satisfação não pode estar no feedback que o outro dá, ou até mesmo se as coisas estão indo bem, mas na certeza de que você está fazendo o que Deus quer que você faça. É a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, servindo as pessoas a exemplo de Jesus. Pastor André Gonçalves, ele cita uma frase que diz: eu acredito no reconhecimento do trabalho, mas questiono a necessidade disso para encontrar motivação. Toda vez que dependemos de alguém para a motivação de hoje,
negociamos o controle da energia de amanhã. Fuja dos feedbacks, de viver por feedbacks. Se você necessita de feedbacks, de retorno para continuar, você vai parar quando não tiver mais. Remova do seu radar toda necessidade de reconhecimento e você terá sempre a verdadeira motivação para seguir em frente. Sempre, servindo como Jesus serviu. Amém? Terceiro, se você estiver anotando, no serviço ministerial, descubra quem você é. Descubra quem você é. João 13,3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Apesar das traições e adversidades, Jesus sabia que tinha algo para entregar para aquele povo, e que não precisava ser quem ele não era. Ele nasceu de um jeito especial. Jesus detinha todo o poder que precisava para continuar, para servir, para fazer o que era necessário no reino. Somente conhecimento de quem ele é, o conhecimento de quem ele é, foi o que deu força para ele seguir em frente. Então ele sabia quem ele era e como ele foi formado, por isso ele tinha força para continuar e não paralisar diante das oposições. Faça uma pergunta para você mesmo agora: quem você é no plano de Deus? Pergunte para você mesmo, na sua mente: Deus, quem eu sou? Qual é a minha parte? O que eu devo fazer? Aonde que eu me encaixo? O que você espera de mim? Existe um poder em você ser original, ser do jeito que você nasceu. Você não foi chamado para ser algo que não deve ser. Não busque ser outra pessoa. Hoje em dia você abre o Instagram, você tem uma necessidade irracional de querer ser outra pessoa e ter a vida de outra pessoa. Isso é loucura. É loucura. É como se você estivesse dizendo que a forma como Deus te fez está errado. Não, Deus não erra. Deus não erra nunca. Ser você é tudo que Deus quer e precisa. Tudo. Tem uma frase que eu guardo comigo que é: perfume guardado não perfuma nada. Existe um perfume, você é algo que precisa vir para fora e que não precisa ser outra pessoa. Você pode servir, pois Deus te fez para esse tempo. Estamos vivendo um lindo tempo como igreja, e você foi feito para esta estação. As habilidades que Deus te deu, a inteligência, a forma como você foi criado, encaixa perfeitamente nos planos de Deus para esse tempo. Você não é um erro, você é um acerto de Deus. Você é obra-prima do Criador. Aceite-se, porque Deus já te aceitou. Amém? Quarto, no serviço ministerial, sempre tome a iniciativa. Sempre tome a iniciativa. João 13,4 diz assim: assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus sabia que não precisava de ninguém para tomar a atitude de servir. Ele mesmo fazia. Ele mesmo levantava na mesa e fazia o que tinha que ser feito. Ninguém precisava chegar nele e dizer assim: daí, não vai cumprir a sua missão? Daí, não vai fazer o que tem que ser feito? Não, Jesus estava sempre à frente. Ninguém precisava dizer para ele o que tinha que ser feito, porque ele tinha iniciativa. Nesse versículo, tem 3 ações de uma pessoa que tem iniciativa. Primeiro, ele levantou-se da mesa. Sabe, ninguém serve sem abandonar a síndrome dos 3 S's. Qual é a síndrome dos 3 S's? Salvo, sentado e satisfeito. Vou dar uma palavra para você: saia do básico, saia do mínimo necessário. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu vou só tirar 7 para passar de ano, vou fazer o mínimo que tem que ser feito, só para não dar problema maior. Isso é mediocridade. Faça além, vá além daquilo que você acha que tem que ser feito. Existe algo além do que apenas sentar e ouvir. Eu tenho aprendido nesses anos de liderança de igreja que é muito melhor lidar com pessoas que eu preciso dizer para ela parar,
do que eu lidar com pessoas que eu preciso dizer para ela fazer alguma coisa. Sabe aquele apressadinho que tu tem que dizer, calma, vamos discernir os tempos. Não, vamos orar um pouquinho mais. Calma, já foi muito afoito. Calma, diminui a ansiedade. Ei, relaxa, não precisa sair assim numa loucura. Tem gente que é assim, certo? Agora tem gente que eu preciso dizer, daí cara, não vai fazer alguma coisa? Não vai sair dessa cadeira? Não vai se voluntariar? Não vai fazer alguma coisa? Não vai trazer esse teu perfume para fora? Eu aprendi que é melhor lidar com o apressadinho e ansioso do que com esse que eu preciso levantar a cadeira. É bem melhor lidar com essa pessoa. Não seja essa pessoa. Ali também diz que Jesus tirou sua capa. Ninguém serve de capa. Como também ninguém joga futebol de terno, não é? Já viu alguém entrando em campo de terno? Sapato social para jogar? Não é roupa de jogo. Não é. Existe um traje para servir. Mas existem algumas coisas que precisam sair da nossa vida, para que a gente possa servir as pessoas. Quer ver uma lista de coisas? Fofoca, desconfiança, desonra, orgulho, desculpas ou autopromoção. São coisas que nós precisamos remover da nossa vida, porque senão nós não conseguimos servir. E por fim, esse versículo fala que Jesus colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus vestiu o que precisava para servir, pois ele estava apto. A toalha representa as ferramentas que nos habilitam para servir. Amor a Deus, disposição, disponibilidade, pureza de coração, são as vestes que nós precisamos vestir para servir. Sabe? Muitas pessoas perguntam, onde é que é o melhor lugar para servir na igreja? Sabe onde é que é? Aonde está disponível, aonde tem vaga, aonde a igreja precisa. Sabe, como nós precisamos de gente para servir no Kids, como nós precisamos de professores, de pessoas que vão implantar uma semente no coração daquelas crianças. Os seus filhos estão sendo formados do outro lado daquela parede. Estamos lá plantando uma semente eterna no coração deles, a semente do Evangelho. Pessoas no estacionamento para recepcionar bem os novos. Você não foi bem recebido aqui? Precisa de mais gente lá para servir, para cuidar da igreja. Sirva onde está disponível. Tem pessoas que por não conhecer as suas habilidades nunca estão disponíveis. Faça tudo que está ao seu alcance. A dica é, sirva aonde está disponível. Tente de tudo até descobrir o seu lugar. Amém? E para finalizar, quinto e último ponto. No serviço ministerial, vença a indiferença. Vença a indiferença. João 13,5 diz assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Só contextualizando um pouco esse versículo, naquela época, as pessoas andavam de sandália. Quem tinha um pouquinho mais de poder aquisitivo, andava com as sandálias top da moda na época, mas era sempre um calçado aberto. Quem não tinha muita condição, usava uma sandalinha mais simples, ou andava de pé no chão. Não tinha muita escolha naquela época. Então, as pessoas, por mais que tentassem se cuidar, elas estavam sempre com os pés sujos. Os pés estavam sempre sujos. Mas não era só terra. Se fosse só terra. Mas tinha também todo tipo de sujeira, até animal. Pense, até sujeira animal tinha nas ruas naquela época. Nada tinha calçamento. Então as pessoas viviam com os pés sujos. Então era algo extremamente desagradável. Menos para Jesus. Para Jesus não era. Jesus, ele decidiu limpar a sujeira daquelas pessoas. Jesus sabia que na igreja, Jesus sabe e nós precisamos saber que na igreja as pessoas vêm com as suas sujeiras. Todos nós chegamos
de uma vida e muito tempo no mundo, nós começamos uma vida cristã todo sujo. Todos nós passamos por isso um dia. Uma vida no mundo não tem como se sujar. Não tem como não se sujar. Então todos nós um dia chegamos aqui, porque quem está no mundo vive com o pé sujo. Vive com o pé sujo. Afinal de contas, está no mundo. E como seres limitados que nós somos, nós estamos suscetíveis ao pecado. Pecar é a realidade de um ser humano, limitado como nós, como eu e você. Então o pecado é uma realidade. Jesus sabia como as pessoas estavam naquela ocasião, e que ele precisava, pega isso, ele precisava estar disposto a se envolver com aquela pessoa, a tal ponto de não ter nenhum problema de botar a mão na sujeira do outro. Ele precisava ter uma disposição tão grande, um desprendimento tão grande, um senso de propósito tão grande, que ele não teria nenhum problema de se ajoelhar na frente de uma pessoa e botar a mão na sujeira do outro. Esse era o coração de Jesus. Quando nós chegamos na casa de alguém, a gente limpa o pé, certo? Porque a gente quer entrar naquele lugar limpo, não quer sujar a casa, né? A gente tem aquela coisa, é tão automático que nem está sujo, mas a gente limpa, passa, faz assim, mesmo assim, não é? No tapete, porque a gente quer entrar naquele lugar limpo. Existem muitas pessoas que estão se sentindo inaptas para entrar no reino, porque se acham sujas, estão com a sua vida suja e sem perspectiva. Quantas pessoas você já ouviu que disse assim: olha, eu vou um dia na tua igreja, mas eu preciso resolver umas coisas antes. É que lá é um lugar de gente certinha, não é? Gente, né, bem redondinha, tudo certinho, pá. E eu sou todo erradinho, e eu preciso acertar umas coisas antes para ir. Isso é errado, porque Jesus, ele nunca teve problema de botar a mão na sujeira do outro para limpar. Ele deu o exemplo. Sabe o que essas pessoas precisam? De alguém que os ajude, de alguém que seja disposto a botar a mão no pé delas e ajudar elas a limpar o pé. A igreja é um lugar onde nós lavamos os pés das pessoas. As pessoas, elas estão com o pé sujo porque elas estão no mundo. Elas precisam de encontrar um lugar que as abrace e diga: eu vou te ajudar, não importa o que você fez, agora você vai ser limpo. A partir de agora é uma vida nova, sem pecado, longe do erro, longe das trevas, e eu vou te ajudar nesse processo. Você não precisa mais seguir com aquela vida, agora você pode ter uma vida nova. É por isso que nós fomos chamados a servir na igreja, a servir no ministério, colocando a mão na sujeira do outro. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos ajudar as pessoas a entrar no reino. Você está comigo? Você está disposto a ser essa pessoa que abre mão das suas vaidades e quer colocar a mão na sujeira do outro? Sim ou não? Coloque-se de pé. Eu quero orar com você, mas entenda uma coisa: a indiferença nos faz ter prioridades erradas. Quando nós olhamos para uma pessoa que está com o pé sujo, e nós olhamos, não tem nada a ver com isso, isso faz as nossas prioridades estarem erradas. Quer ver? Marcos 9:35 diz o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. De todos. Muitas vezes nós olhamos de forma egoísta as coisas e desejamos um reino só para nós, do nosso jeitinho, cômodo para nós. Mas não podemos esquecer que um dia os nossos pés também foram lavados. Um dia alguém olhou para mim e para você e disse: eu vou te ajudar, eu vou lavar os seus pés, eu vou colocar a mão na sua sujeira, e não importa o tamanho da sujeira, você vai abandonar essa vida.
porque existe uma vida melhor para você. Você não precisa continuar com esse pecado, com esse mau hábito. Não, não, não. Existe uma vida melhor para você. Algum dia alguém disse isso para você. Alguém te abraçou, se ajoelhou na sua frente e lavou o seu pé. Quantas vezes eu já entrei em alguma sala com alguém aqui da nossa equipe e expus a minha sujeira e chorei para as pessoas. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram como Jesus. Fui abraçado em amor, me ajudaram a limpar as minhas sujeiras. Eu preciso lembrar disso todos os dias. A liderança dessa casa um dia me abraçou e me ajudou a limpar a minha sujeira. Qual é a minha resposta diante disso? Eu não posso ignorar a sujeira dos outros. Eu preciso estender a mão. Eu preciso abraçar quem está chegando. Como que nós fizemos isso? Servindo as pessoas. Sabe? Eles seguiram o exemplo de Jesus. João 13, 12, 15 diz: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Sabe, quero te fazer uma pergunta. Quanto custa ter os pés lavados por Jesus? Quanto custa? Qual é o custo de ter os pés lavados por Jesus? Sabe qual é o preço? Custa uma vida a serviço dos outros. Uma vida entregue lavando os pés das outras pessoas. Se você entendeu essa mensagem, eu quero que você comece a orar e falar com o Pai nesse momento. Existe um chamado para um serviço ministerial à sua disposição, esperando uma resposta sua. E eu quero fazer duas orações